Você sabia que o parto pode ser uma das experiências mais sobrenaturais e íntimas que uma mulher pode ter com o Senhor? Hoje eu quero compartilhar o meu relato de parto da minha segunda filha e de tudo que Deus fez nesse momento que foi tão lindo e tão poderoso, tão cheio da presença de Deus. Para quem não sabe, eu tenho a Sara e a Esther. A Sara tem 1 ano e 11 meses e a Esther está agora com 3 meses. E assim, eu tenho o entendimento de que nós temos o parto que nós precisamos, né? Eu creio que Deus, Ele cura coisas específicas em cada uma de nós, se nós nos permitirmos, né? O Senhor, Ele vem trabalhando algo em nós, em cada parto, em cada gestação, enfim. Porque há um propósito, né? Em todas as coisas. E no parto da Sara, da minha primeira filha, da minha primogênita, não foi diferente. Foi um parto muito sobrenatural, em que realmente eu vi a força do Senhor sobre mim, que Ele realmente curou a minha insegurança que eu tinha, né? O medo que eu tinha de, eu não sou capaz, de que eu não conseguiria. E eu realmente vi a força dele sobre mim ali naquele momento. Porém, eu tive um expulsivo muito longo. Por conta justamente do medo que eu tinha. Acabei me estendendo muito nessa parte, né? Então toda vez que a Sara queria nascer, eu acabava me fechando e eu dizia, eu tô com medo, eu tô com medo. E acabou que esse expulsivo levou quase 3 horas de muita força, enfim, de desespero. E eu lembro que isso me marcou muito. E eu vinha sempre orando assim para o Senhor para que Ele me curasse, né, dessa parte do parto em si. Durante toda a gestação foi super tranquilo. O parto em si, né, a parte de contração, de dilatação foi assim, foi maravilhoso. Realmente eu vi a mão de Deus. Só que ali eu realmente fui dominada pelo meu medo. Venci, claro, a Sara nasceu de quase 5 quilos, o que foi realmente algo sobrenatural, de honra, mas foi algo que me marcou e eu precisava ressignificar essa experiência da parte do expulsivo. Para quem não sabe, a parte do expulsivo é quando a criança realmente já faz a força ali para sair, né, para nascer. São os momentos finais ali do parto. Então, quando eu engravidei da Esther, logo ali, né, no início do pré-natal e tudo, o primeiro exame que eu fiz, a gente descobriu que eu estava com uma diabetes gestacional. Isso por diversos fatores, um deles principalmente porque a minha primeira menina veio muito grande, né? Então isso já era uma predisposição para que eu desenvolvesse a diabetes gestacional. E desde esse diagnóstico, o Senhor já vinha falando comigo de que não só a gestação, mas o parto também não seria da forma como eu imaginaria ou como eu almejava, sonhava, enfim. E por que isso é interessante? Por que o Senhor já vinha falando isso comigo e eu meio que estava tipo, não estou entendendo, né, Senhor? Porque no parto da Sara, eu orei coisas muito específicas, assim, para o Senhor. Coisas realmente de que eu chegasse com dilatação, de que as contrações fossem tranquilas, de que fosse um parto de honra, enfim, várias coisas que o Senhor foi realmente sendo fiel, sabe, a detalhes. E Ele realmente concedeu os desejos do meu coração no parto da Sara. Só que nesse, o Senhor estava querendo ministrar a perfeita vontade dEle, de que Ele faz infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, quando veio esse diagnóstico da diabetes gestacional, eu fiquei muito triste, assim, inicialmente. Mas foi algo que o Senhor usou para a bênção, sabe? Porque eu consegui me alimentar muito melhor, eu consegui manter o meu peso, né, na gestação, então eu não engordei muito, enfim, tudo isso trouxe muitos benefícios, né, para mim. Tive muito mais qualidade na gestação e tudo. E aí, por conta da diabetes gestacional e também por conta dela estar crescendo realmente, né, muito assim, porque as minhas bebês são todas grandes, não nascem muito pequenas. Eu não consegui chegar até as 40 semanas, eu não pude chegar. Ali nas últimas semanas, né, ali com 37 semanas, a gente foi fazer uma ultrassom. Assim, a gente tinha um combinado com a minha médica, que ela é maravilhosa, ela acompanhou todo o meu pré-natal, a doutora Márcia Rigon. É uma mulher, assim, extraordinária, uma mulher cheia da presença de Deus e, ao mesmo tempo, muito profissional, muito excelente na sua profissão e cheia do Espírito Santo mesmo. Ela foi realmente conduzida pelo Senhor em cada etapa, assim, da gestação, do parto, né, que agora eu vou contar para vocês. E a gente tinha um combinado já nas últimas semanas ali, né, e a Esther crescendo bastante, ela estava com um percentil bem alto, já estava acho que 95 crescimento, então a curva dela já estava bem grandinha, assim, para nascer grande mesmo. E o nosso combinado era de que se ela, nessa última ultrassom, ela estivesse com um percentil abaixo ali de 90,
ou o peso dela estivesse até X ali, não lembro se era 3.500 mais ou menos, a gente poderia esperar até uma semana a mais, né? Até 38 semanas. Ela até falou, olha, é difícil disso acontecer porque ela já vem numa crescente, né? Ela já estava no percentil 95, então é mais difícil disso acontecer, mas, né, vamos esperar a ultrassom para ver o resultado. E aí já foi assim um milagre, porque nesse dia, né, que era da ultrassom, se o percentil ainda tivesse alto e tudo, eu já iria internar ali mesmo, né, já ia entrar com a indução e tudo. Ela estava de plantão, então a gente sempre conversando sobre isso. E naquele dia o percentil dela baixou, né, o peso dela deu uma estabilizada, ela já estava imaginando no final. E eu vi ali realmente a mão de Deus dizendo, olha, calma que eu estou no controle, tá tudo certo. E aí, nesse dia, o doutor, né, da ultrassom viu que ela já estava encaixada, né, já estava numa posição boa, assim, para nascer de parto normal. E também, quando eu conversei com a minha médica, ela fez o toque, né, avaliou ali na emergência, eu já estava com 2 centímetros de dilatação. E aí, gente, foi uma alegria, porque eu vi o Senhor me respondendo naquele momento. Eu falei, poxa, né, a gente vai poder esperar mais alguns dias, ela vai nascer depois de 38 semanas, que era a minha maior preocupação, né? Eu estava muito feliz, muita expectativa de que ela ia nascer sem nenhuma indução, de parto normal, até porque eu sempre me baseando sempre na experiência da Sara, né, do parto da Sara. Quando eu descobri que eu estava com 2 centímetros de dilatação, 4 dias depois, entrei em trabalho de parto de forma natural, espontânea. Então eu tava assim, então o segundo filho vai vir muito mais rápido, né? Eu tava pensando dessa forma. Só que eu tava ao mesmo tempo com aquela pulguinha atrás da orelha de que não seria da forma que eu imaginava, mas da forma perfeita, né? Conforme a vontade do Senhor para este momento, para essa gestação, para esse parto. Enfim, voltamos para casa. Isso era uma sexta-feira e a gente tinha um combinado com a médica que até quarta-feira, se ela não nascesse de parto normal, aí sim eu entraria com a indução. Porque ela também já estaria de 38 semanas, ela estaria de plantão, né? Eu queria muito pegar o plantão dela, então tudo isso a gente estava conversando. E a gente teve realmente a palavra final ali, o prazo final era até quarta-feira. Enfim, tampão estava saindo, né? Já estava saindo já há alguns dias já. Muitas contrações, eu sentia que algumas contrações eram mais doloridas, realmente sentia assim o meu corpo dilatando, né? Mas tudo de forma mais tranquila, assim, nada desesperador, né? Nada ritmado, nada que me fizesse realmente ir pro hospital. Mas assim, eu vi que realmente foi a mão de Deus, porque isso era uma terça-feira, né? Ainda não tinha acontecido nada. E a gente até estava comemorando o aniversário do meu marido, que foi no dia 9 de julho. E eu sentia assim que à noite, né, já estava um pouquinho mais mexido ali, sentia as contrações um pouco mais doloridas, via que parecia amolecendo realmente o colo do útero. Mas assim, por que eu digo que foi Deus realmente preparando tudo? Porque a gente pôde deixar a Sara, né, a minha primogênita, na casa dos meus pais, se despedir dela de forma super tranquila, ela ficou bem, a gente teve um tempo junto com ela lá, enfim. Foi, né, um chororô um pouquinho, porque é aquele misto de emoções, da chegada de uma nova integrante na família, enfim, tudo aquilo. E ela não me viu com dor, não me viu desesperada, enfim, foi algo super tranquilo, foi uma transição muito leve. Ela já ficava na casa dos avós de forma bem tranquila. Então, foi como se ela tivesse mais uma noite indo dormir na casa dos avós, né? E aquilo realmente deixou meu coração muito em paz, assim, porque aí no dia seguinte, logo cedo, a gente acordou, acho que era umas 5 da manhã, a gente já estava se preparando para ir à maternidade e a gente já sabia que era o prazo final, então já estava tudo pronto, a casa estava pronta, eu que amo uma organização, que amo deixar tudo organizadinho, eu estava em paz de que a casa estava um brinco, que a Sara estava super bem cuidada, estava tudo certo nos meus planejamentos. Quartinho, tudo, berço e tal. Aí a gente foi, chegamos lá para pegar realmente o plantão da doutora, né, da doutora Márcia, logo ali já na primeira hora que a gente conseguisse, acho que ela entrava às 7 horas da manhã, se eu não me engano. E aí eu estava ainda na expectativa de que eu ia entrar em trabalho de parto no caminho, porque eu também estava me baseando no parto da Sara, que eu comecei a entrar em trabalho de parto quando a gente foi indo para a maternidade. Então eu estava ainda com aquela expectativa, Deus pode fazer de novo, né? Chegamos lá, fiz o toque, né? Estava com 4 centímetros de dilatação. Falei, meu Deus, que maravilha, né? Mas, infelizmente, não estava entrando em trabalho de parto. Só que Deus tem
toda a sua forma perfeita de agir. Eu lembro, a gente internou umas 10 horas, no fim demorou bastante, assim, nessa parte, mas tudo bem. Deus estava no controle de todas as coisas. Mas, assim, o Senhor foi trabalhando várias coisas no meu coração nesse período todo ali, né, da internação, do trabalho de parto em si. Por quê? O que aconteceu? Eu tinha algumas coisas que eu tinha medo, né? Então, eu tinha muito medo da ocitocina, de usar a ocitocina na veia, porque já tinha escutado algumas pessoas falarem que acelerava muito rápido o trabalho de parto, que ficava muito dolorida as contrações. Então, eu tinha aquele medo de que, meu Deus, como é que vai ser, né? Então, eu tinha essa preocupação de como que seria. Aí, no fim, por conta de eu estar já com 4 centímetros de dilatação, eu não utilizei comprimidos, né, que se usa ali no colo do útero e tudo. Não, eu já fui direto na ocitocina, porque já estava um pouco mais avançado, né, em questão de dilatação. Então, a primeira coisa que o Senhor já começou a trabalhar em mim, né, eu já ia direto enfrentando esse medo de usar ocitocina. A segunda coisa foi que eu estava muito ansiosa, assim. Então, eu estava muito achando que, vai ser super rápido, né, porque eu internei umas 10 horas e o plantão da doutora ia até as 13 horas. E eu estava orando com o Senhor para que nascesse, né, para que a Esther nascesse com a doutora Márcia, no plantão dela. Então eu estava achando que vai ser super rápido, né? Vou começar a ocitocina aqui, coisa de 2 horas já vai nascer a criança, tá tudo certo. Ai, ai. E só que eu tava muito nessa afobação, assim, eu não tava entregue ainda, né, no momento ali, eu tava achando que era assim, no instalar de dedos e na força do meu braço. E ali o Senhor começou a me ministrar muito, porque a gente se instalou no quarto e tudo. Nisso, minha enfermeira obstétrica, isso é um outro testemunho também, porque essa enfermeira, Marcleide, que é maravilhosa também, uma mulher cheia de Deus. Olha, gente, eu só tive uma equipe assim, a melhor de todas, simplesmente a melhor equipe de todas. Ela acompanhou o parto da Sara também. E assim, quando eu entrei em contato com ela para perguntar a questão de valores e tudo, né, para acompanhar o parto da Esther, da minha segunda, ela disse que o Senhor já havia falado com ela sobre honrar mesmo a nossa vida, abençoar a gente, né, e de acompanhar o parto da Esther também. E eu vi realmente cuidado de Deus ali, foi um testemunho, porque bem na época eu estava super preocupada, né, de como seriam as coisas com a Esther, será que ela ia ter tudo que ela precisava, enfim, aqueles questionamentos de mãe. E eu vi realmente cuidado de Deus, assim, não só com a minha vida, mas principalmente com a Esther, né? De que Deus também tinha, né, sonhado e planejado a vida da Esther também, não só da Sara, enfim. Então, voltando, a minha enfermeira ainda não tinha chegado, a Marcleide. E eu tava ali com o Ti, né, com o meu marido, o Tiago, e a gente tava, eu já tava com ocitocina, a doutora já tinha aplicado ali, e a gente tava esperando. E assim, gente, aquela espera para mim foi uma eternidade. Lembrando, assim, para mim estava demorando muito, porque eu achei que ia ser rápido e não estava sendo rápido como eu imaginava. Eu ficava lá deitada e lia, e orava, e eu colocava louvor. Inclusive, um salmo, né, que o Senhor começou a me ministrar muito naquele momento ali, era o Salmos 34, né? É um salmo que fala sobre nós clamarmos ao Senhor e Ele nos livrar, né, dos nossos medos, das nossas angústias, de que os que olham para Ele ficam radiantes. Enfim, o Senhor começou a me ministrar muito nesse salmo ali, naquele período da internação. Mas na minha cabeça estava assim, uma eternidade. E a ocitocina rolando, e começava uma contração ou outra, mas ainda nada muito ritmado, nada muito dolorido. Até que chegou ali um momento que parecia que estava engatando as contrações a cada 2, 3 minutos. Aí eu enviei mensagem para a enfermeira, e aí ela falou: já tô indo, segura aí que já tô indo e tal, beleza. Aí tava esperando. Aí quando ela chegou, as contrações já não estavam mais ritmando. E aí nisso já tinha acho que passado de 1 hora da tarde e a doutora, ela meio que sumiu assim, né? Ela sumiu por algumas horas. E eu tava preocupada, pensando, ela foi embora, eu não consegui me despedir dela, será que tá tudo bem e tal? E aí até lembro que a Marcleide e o Thiago falou, não, mas ela provavelmente iria se despedir, deve ter acontecido alguma coisa e tal. Enfim, e eu lá naquela espera, né? Naquela angústia. Aí nisso, já era acho que umas 4 da tarde, assim, nada da doutora, da doutora Márcia.
E eu lá orando, falando, meu Deus, e agora, né? O que está acontecendo que não evolui, não acontece nada? Já tinha trocado o plantão, já tinha vindo outro médico, já tinha aumentado um pouco a dose, mas ainda nada engrenando muito assim. Aí veio uma enfermeira do próprio hospital mesmo, da própria clínica, e ela conversou um pouco comigo ali, e ali eu já vi que o Senhor estava realmente me curando, me alinhando, sabe? Porque ela conversou a respeito de eu curtir o parto, né? De eu me entregar naquele momento. Ela começou falando, né? O que está acontecendo? É a saudade, a preocupação com a sua primeira, né? Com a sua primogênita. Aí eu já comecei a chorar, eu falei, né? E aí ela falou, ela tá super bem, ela tá com os teus pais, é o melhor lugar que ela podia estar, tá faceira, nem deve estar lembrando de ti agora. Ela falou um pouco sobre isso, da gente viver ali o momento do parto, ela compartilhou a experiência dela também, de que nem sempre é como a gente espera. Né, mas que em tudo tem um propósito ali, enfim. Vi ali o Senhor usando a vida daquela enfermeira para realmente me ministrar, sabe? E alinhar o meu coração naquele momento, porque eu realmente estava muito ansiosa para que acontecesse logo, e isso, querendo ou não, isso também afeta no parto, né? A gente fica mais tensa, mais rígida, enfim. Aí, logo em seguida, depois disso, né, que eu vi que o Senhor me alinhou ali o meu coração, a doutora Márcia volta. Ô, glórias! A doutora Márcia volta e falou que tinha tido uma cesárea de emergência, enfim, explicou, né? Mas ela voltou ali e tava ali, tava meio que perto. Nisso, eu acho que já estava perto de trocar o plantão, né, do médico que estava ali. E aí ela foi conversar com outro médico para que pudesse acompanhar ali o meu parto. E isso eu orando para que desse tudo certo, porque eu queria muito que a Esther nascesse com a doutora Márcia, né? E aí nisso, antes, né, dela ir conversar com o médico, ou depois, enfim, eu sei que ela conversou comigo a respeito de eu romper a bolsa, né, para que isso aumentasse as chances de evoluir realmente o trabalho de parto e tal. Nisso eu lembro que eu pedi primeiro para fazer uma oração, né, porque eu ainda estava um pouco mexida, assim, meu coração ainda estava um pouco ansioso, eu precisava realmente orar para descansar, né, embora já tivesse sido ministrada pelo Senhor através da vida daquela enfermeira. E aí eu lembro que eu orei e tal, chorei com o Senhor, entreguei realmente aquele momento de que eu queria viver, né, o nascimento da minha filha, da minha segunda filha e tal. E aí eu falei, tá, ok, pode estourar a bolsa, né? E aí a gente estourou, foi super tranquilo. É uma agulha gigantesca, gente, mas não sente nada. Bem tranquilo, aí começa a jorrar aquele montão de água, né? A bolsa estoura. E aí, nisso, ela já conversou com o médico e ela continuou ali comigo. E ela foi seguindo comigo, gente. Tava indo ali. E eu dando glória a Deus que a doutora e a enfermeira, as duas maravilhosas, estavam ali. E o meu marido, principalmente, né, gente? Meu marido ali firme e forte, que ele é o meu parceiro de todos os partos. Eu tava assim com a melhor equipe de todos, tava no céu. E aí, nisso, quando vinham as contrações, né, e aí já começou a ritmar um pouco mais, quando vinha a contração, eu me agachava para ajudar a encaixar, né, e ela poder vir e tudo de forma mais rápida. E aí eu comecei a sentir levemente uma vontade de fazer força. Nada comparado ao expulsivo, mas eu via que estava realmente acontecendo alguma coisa ali. Né? As contrações já estavam um pouco mais doloridas, já precisava me concentrar mais durante as contrações e tal. E aí eu falei, gente, acho que é bom a gente ir pro centro de parto normal, porque eu acho que logo, logo ela vai nascer. E aí isso já era, acho que umas 6 horas, não sei, 6 e pouco, assim. Eu sei que menos de 3 horas depois ela já nasceu, né? E aí, claro, a gente foi pro centro de parto normal. Aí, gente, logo quando a gente chegou, foi assim, uma glória de Deus que invadiu o lugar, aquela sala de parto, que foi algo sobrenatural. Foi assim, acho que uma das maiores experiências que eu já tive com Deus, assim. Tanto o parto da Sara quanto o parto da Esther foram momentos assim, foram as minhas maiores experiências com Deus, sabe? As mais fortes, realmente, as mais impactantes. E foi muito, muito lindo, porque eu lembro que quando eu agachava, nisso era a doutora que estava segurando as minhas mãos, né? Quando eu agachava, ao invés de ficar com medo, que era o que acontecia no da Sara, né, no parto da Sara, eu ria, eu sentia assim que o meu semblante ele estava realmente de paz, iluminado mesmo, os rostos iluminados, como diz o Salmo 34.
E eu via, assim, o Senhor me curando, e eu dizia, Senhor, muito obrigado, o Senhor tem me curado, o Senhor tem me curado. E eu lembro que a gente chorava, assim, eu chorava, eu dizia, gente, vocês estão sentindo a presença de Deus? E eu dizia, ele tá aqui, chorando, chorando. E aí, nisso, tava a doutora Márcia chorando, tava o meu marido chorando, tava a Marcleide chorando. E tava só nós quatro ali, curtindo realmente a presença de Deus, tava tocando aquele louvor, Os Que Olham Para Ti. E a gente tava se deleitando, assim, na presença de Deus. E aí a doutora Márcia, chorando também, falou, Nath, isso aqui é um culto ao Senhor. E o Senhor me pediu para estar aqui. E aí quando ela falou isso, eu falei, ai Deus, muito obrigada. Aí a gente se abraçou e chorou mais um pouco. E eu vi assim o Senhor cuidando realmente de mim ali, da Esther, naquele momento de realmente, sabe, atender, conceder os desejos do meu coração, de que fosse a doutora Márcia, de que a Marcleide estivesse comigo. E eu vi ali, nossa, o Senhor realmente trazendo paz, sabe, trazendo alegria. E, e foi muito lindo. E aí, o que aconteceu? Cada etapa do parto foi muito essencial, assim, para o Senhor me curar, sabe? Em cada coisa. Primeiro na ansiedade, depois desse medo que eu estava tendo. E aí, logo em seguida desse momento, eu vi que eu tive realmente uma batalha muito espiritual, sabe? Porque eu comecei a me agachar e aí eu comecei a querer fazer um pouco de força. Só que, quando eu comecei a fazer essa força, eu passei muito mal. Me baixou, assim, não sei se baixou a glicose, a pressão, o que aconteceu. Eu sei que eu passei muito mal. E a ponto de quase desmaiar. E eu falei, gente, eu tô passando mal, eu preciso deitar, eu preciso dormir alguma coisa, porque eu já estava muito cansada. E aí, nisso, eu fui pra cama. E no que eu fui pra cama, pensa assim, eu já estava no final já. A bolsa já tinha estourado, né? Já tinha rompido e as contrações já estavam super ritmadas. Eu já estava, sei lá, com uns 8 centímetros de dilatação. Então, a contração estava aqui, ó, uma atrás da outra, super, né, já no final. Só que quando eu deitei, foi algo muito sobrenatural, porque as contrações diminuíram o ritmo. Não só diminuíram o ritmo, como diminuíram a força, a ponto de eu conseguir ficar uns 5, 10 minutos dormindo mesmo, assim, eu meio que apaguei. Até a enfermeira falou, a Marcleide falou, Nath, tu viu que depois que as contrações diminuíram, e ela via assim com o aparelho, né, que ela tinha para medir o nível, né, da contração, e ela viu que estava realmente mais baixo. E aí nisso eu dei uma apagada assim, meio mal, né, não queria nem comer mais e tal, tava realmente meio esquisita. E aí, no que eu acordei, eu pedi pro meu marido orar, e aí ele orou, quebrando todo o medo e tal. E aí, num desses momentos eu falei, gente, eu entendi o que está acontecendo. Eu estou precisando romper com o meu medo. Agora eu estou realmente de frente com o meu medo, porque eu estava praticamente quase, né, já no final, chegando realmente para o expulsivo. E eu vi ali aquela batalha mesmo, sabe, do meu espírito ali com a carne, enfim, de eu lutar e quebrar aquele medo que eu tinha, né, do expulsivo ser muito longo e tal. E aí eu fiz também uma oração, e aí, gente, comecei assim, no reteté mesmo. E nisso, olha que coisa louca, cara, Deus realmente cuidou de cada detalhe. Começou a tocar minha música Barco. Para quem não sabe, é uma música muito forte, realmente, de nos instigando realmente a sair da zona de conforto, a lutar contra o medo, a caminhar sobre as águas, a buscar mesmo o sobrenatural de Deus, enfim. E começou a tocar essa música exatamente nessa hora que eu tava orando e tal. E eu falei, Tiago, deixa no replay aí que a Esther vai nascer com essa música. E aí ficou ali, e eu orando em línguas, bem louca, gente. Aí eu já não tava mais, já não tava mais nem aí pra nada. Aí eu comecei a orar e nisso eu já não agachava mais. Eu falei, eu vou mais devagar, né? E aí eu fui pra bola de pilates e fiquei lá, né, rebolando e tal, fazendo os exercícios para encaixar, mas não tão intensos quanto um agachamento mesmo, como eu estava fazendo, porque eu não tinha muita força para isso e eu queria ir aos poucos, né? E aí, no que eu tava na bola, eu fui pro chuveiro, porque eu tava sentindo muita dor no pé da barriga, né? No parto da Sara eu sentia muita dor na lombar, então eu colocava o chuveiro na lombar. Mas nesse caso eu tava colocando a água quente na barriga mesmo, no pé da barriga. Então eu ia para trás na hora que chegavam as contrações. E isso seguia na bola, né?
E aí, nisso, eu tava já conversando, assim, né? Já tava até bem, assim. Entre uma contração e outra eu conversava, fazia cocô, a gente fez muito cocô. Eu dizia, que humilhação, gente. Olha só as coisas que a gente tem que viver, né? E aí, foi coisa assim, ó, muito rápida que eu falei, Ti, pega o banquinho, porque acho que eu vou conseguir me deitar mais para trás ainda e vai pegar mais a água quente. No que ele pegou e eu sentei no banquinho, a contração seguinte já comecei a fazer força. Do nada. Eu não tinha nenhum sinal assim muito claro de que eu já estava entrando no expulsivo. Foi muito, muito rápido. Foi algo realmente assim, sobrenatural. Tanto é que o Ti estava do meu lado, a enfermeira e a doutora elas estavam meio que na minha frente, só me observando, assim, né, conversando e tal. Não estavam a postos porque eu não estava dando sinais de que estava nascendo. E aí, quando veio essa contração seguinte, já começou em coisa de 3 puxos, a enfermeira falou. Não sei se é 3 contrações, enfim, eu sei que foi muito rápido. A Esther nasceu. Foi assim, muito, muito rápido. O Senhor realmente redimiu aquele momento. E quando ela nasceu, gente, foi tanta glória de Deus. Eu tava numa unção de riso. Eu ria, dizia, Senhor, muito obrigado, o Senhor me curou, o Senhor me curou. E aí a doutora abraçando também, né, a Esther e orando por ela, abençoando ela, e a gente chorando e agradecendo a Deus, assim, de que a gente estava como os que sonham, né, e que nossa boca se encheu de riso, a gente estava declarando esses salmos, assim, né, com muita alegria, assim, de tudo que Deus fez. E eu lembro que uma oração que eu fazia para o Senhor em relação ao parto era de que viessem umas 3 contrações. Senhor, eu sempre pedia, Pai, que até 3 contrações a Esther nasça. E ele realmente concedeu, né, o desejo ali do meu coração e realmente foi assim. E a gente ficou extasiado, sabe, com aquilo que Deus fez. Foi algo muito sobrenatural, foi assim uma das minhas maiores experiências com Deus mesmo e eu vi realmente a cura do Senhor sobre mim em cada etapa, sabe, do parto. Depois também teve outras questões, porque daí eu passei mal, né, por conta de ter passado mal durante o parto, e aí eu vencer essa barreira, enfim, de conseguir tomar o banho e tal, teve todo esse processo ali no hospital mesmo. E, e eu vi o cuidado de Deus, assim, redimindo, né, ressignificando essa experiência, que foi algo que lá atrás, né, foi sofrido para mim, mas que o Senhor estava curando ali. E eu dou glória a Deus por isso, assim, porque quando a gente se coloca, né, diante do Senhor, coloca os nossos desejos, o desejo do nosso coração, quando a gente busca ao Senhor, Ele tem prazer, né, em abençoar os seus filhos, em curar os seus filhos principalmente, e eu vi realmente o Senhor me curando. E eu realmente espero que esse parto, né, que esse relato de parto possa te trazer esperança de que talvez você tenha tido realmente uma experiência difícil também em partos anteriores, mas de crer que o Senhor pode redimir essa experiência, pode te curar, pode transformar e realmente fazer nova todas as coisas. E eu declaro, né, que a tua boca se encherá de riso, de alegria, e as pessoas verão, né, e você viverá como os que sonham, em nome de Jesus. E bora povoar a terra com muitos e muitos filhos. E eu queria muito agradecer a doutora Márcia e a Marcleide, que foram excepcionais, e também o meu marido, que foi, assim, sem palavras, né. E realmente o Senhor deu a equipe que eu precisava, e o principal estava lá, que era o próprio Senhor Jesus, me dando a mão ali, me dando força naquele momento. Eu amo vocês e realmente sou muito grata por essa experiência que a gente viveu juntos, esse culto ao Senhor que foi maravilhoso. Deus abençoe vocês. Um beijo.